Boa noite a todos. Muito boa noite a todos. Meu nome é Júlio Afaz, um dos moderadores da comunidade de traders da corretora Rico. Hoje vamos falar de um assunto bastante importante aí para nosso sucesso, né, como traders, que é sobre disciplina e consistência. Boa noite, Cauê. Boa noite, Marco. Boa noite, Soares. Boa noite, Andrés. Igor, boa noite. Vamos lá, né? Esperar mais uns minutinhos, mais um minutinho só, e a gente já começa. Hoje tentar explanar um pouquinho aqui sobre disciplina e consistência. Como é que foi o dia para vocês aí hoje? O meu foi bom. Bacana. Vamos começar então. Eu acho que eu acho que o primeiro passo, gente, para você conseguir disciplina e consistência é definir uma estratégia, tá? Então, sem uma estratégia definida, você não consegue ter disciplina, né? E isso tem que estar por escrito, tá? Tem que ter o plano traçado, né? O plano tem que estar do lado, tem que estar consultando. Boa noite, Ítalo. Tem que estar consultando o plano, então, todo dia, tá? Então, antes de tudo, olha só. Não importa o meu setup, não importa o meu perfil. O que realmente importa é o perfil e setup de quem se dispõe a ser trader. Tá certo? Qual é o seu perfil? Você é um scalper? Você é um seguidor de tendência? Você é um trader de alvo? Né? Você é swing trade? Você é position? Você é day trade? Tá certo? Qual que é o tempo gráfico que você opera? Você opera gráfico de 1 minuto? Opera gráfico de 5 minutos? Opera 15 minutos? Então tudo isso você já tem que estar em mente, né? Desde o início, tá? Qual que é o seu setup? Pô, na sala, quem acompanha a gente lá na sala 4 sabe que a gente tem 4 gráficos na tela, né? E aí trabalha com gráfico de 1 minuto, 4 minutos, 15 minutos, né? E isso gera, talvez, às vezes, gera confusão, né? Por quê? Porque você não sabe qual gráfico que opera, você fica confundindo ali as coisas, tá? Então, qual que é o seu setup? Você já definiu ele antes de vir para o mercado? Defina o seu setup, né? Se é o setup da consolidação de candles, se é se é o setup do do inside candle, né? Se é o 15 minutos operando high low, tá? Ou se é ponto de retorno no dólar, ou seja, setup, existem milhões de setups, tá? O setup é o menos importante. Qualquer um inventa setup. Boa noite, Neck. Tá certo? Então, qual que é o seu setup? Né? Já definiu qual que você vai seguir? Ou qual que você vai utilizar? Não é nem seguir, é utilizar, tá? E depois disso, qual que é o tamanho do seu capital?
Importante saber isso. Por quê? Porque se você não souber o tamanho do seu capital, você não sabe o tamanho do seu lote, certo? Então tem que saber o tamanho do capital. Boa noite, Denixia. Dinixa. Tá certo? Então defina isso, tá? Qual que é o tamanho do capital que você vai operar? Tá? Para você não ser pego de surpresa. Então isso aqui é importante, definir a estratégia antes de começar a operar. Tá? Existem duas formas, então, da gente definir uma estratégia, tá? Você pode priorizar o índice de acerto alto ou priorizar o risco-retorno alto. O índice de acerto alto com risco-retorno alto não existe. Tá? Infelizmente, isso não existe. Quem falar que existe, tá ou não trada ou tá fazendo alguma coisa errada aí, porque não tem. Tá? O que nós fazemos então? Né? Se você vai priorizar o risco-retorno alto, você deve seguir o plano. Tá? Acontece, pessoal, o seguinte: a taxa de acerto de um risco-retorno alto é pequena, tá? Ele é lucrativo, mas a taxa de acerto é muito pequena. E isso daí acaba que faz com que o trader iniciante ou o trader que vai arriscar nessa carreira fique frustrado. Boa noite, Rafa. Boa noite, Onyx. Tá? Fique frustrado, porque ele vê que a maioria dos trades dá stop. E aí ele acaba mudando a estratégia toda hora, mudando o setup toda hora. Ele não segue o setup, tá? Então, o que acontece? Você não participa da estatística do setup. O que a gente faz, então, para mudar isso, tá? Como cada um tem um perfil, e eu acho que a parte emocional interfere bastante, né? Nós vamos priorizar o índice de acerto alto, tá? Vamos priorizar o índice de acerto alto. Com isso, a gente tem três fatores, então, a serem observados nisso. É impossível acertar 100% das vezes. Tá? Então, o Marco já tá rodando faz alguns minutos, tá? Tá travado para vocês aí também, pessoal? Acho que tá rodando direitinho, Marco. Continuando lá, tá? Impossível acertar 100% das vezes. Os alvos precisam e devem ser curtos e rápidos. E o risco para todas as entradas precisa ser muito parecido. Normal, né, Buenos? Isso aí. Normal aí. Beleza, tudo ok, né? Posso continuar então, gente? Rodando beleza, Fábio? Beleza. Legal, Caio. Vamos que vamos. Tá ficando claro até aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida aí a respeito do que está sendo comentado ou não? Então, vamos continuando, tá? Tá certo? Então o risco precisa ser igual, os alvos são curtos e rápidos e é impossível acertar 100% das vezes. Com isso, você deve aceitar o stop, então, tá? Fala Toscano, fala Igor. Vamos que vamos. Meu setup 3 para 1 estopou 11 vezes, acertou 5, tá positivo. Isso, Dimas, é isso mesmo. Segue o plano. É isso. O que vai acontecer com isso, gente? Vamos analisar as probabilidades, então, tá? Olha só. O scalp tem estatística de acerto de 80%, tá? O inside candle possui estatística de acerto de 75%. Tá? O high low tem uma estatística de 40% de acerto.
Por que isso, gente? Olha só, o inside candle e o high low são trades de maior alvo, tá? Consequentemente, maior stop também. O scalping, ele não tem risco ganho, mas ele tem uma taxa de acerto altíssima. E é nisso que a gente foca, tá certo? O 2 para 1 tem índice de acerto de 50%. O 3 para 1, todo mundo gosta. O índice de acerto fica em torno de 40%. Tá? Isso não é backtest, gente. Tá? Tudo isso aqui são trades feitos que eu faço na conta real. Tá? Não é backtest. Conta real. Trades todo dia. E o 3,5 para 1, o índice de acerto 30%. Ou seja, quanto maior o índice de acerto, ou quanto maior o risco ganho, menor é a taxa de acerto. Tá? Isso que faz a maioria não seguir o setup. A maioria não tem disciplina para seguir um índice de acerto aqui de 30%, né? Que é o mais... Todos eles são lucrativos, tá? Todos os métodos são lucrativos. O que está faltando então? Né? Tá faltando seguir o plano. Tá? Observe sempre os riscos. Ó. Vale a pena entrar? Você deve perguntar isso antes de entrar na operação. Tá? E não depois que entrar. Primeiro que se você não souber o stop, você não vai saber com quantos contratos vai entrar, qual que é o tamanho do seu lote. Então tem que saber. Se der errado, né? Onde que é o meu stop? Onde que é o alvo? Vale a pena eu arriscar perder R$ 100 para ganhar 300? Vale a pena eu arriscar R$ 100 para ganhar, sei lá, R$ 80? Tá? Isso tudo deve ser avaliado. Ah, pô, beleza, eu tô arriscando aqui R$ 80 para buscar R$ 50, mas só que minha taxa de acerto no setup é de 80%. Então eu arrisco, tá? Para mim vale a pena. Então o que acontece com isso, gente? Você cria uma disciplina e sabe o que vem buscar no mercado. Fala, Cauê. Scalp, Inside e High-Low são setups, tá? São estratégias, tá? Digamos assim. Então, setup ou estratégia, tá? Nós demos esse nome aí de Scalp, Inside, Candle e High-Low. Tá? Na verdade, o nome deles aí, Inside, por exemplo, e High-Low, o High-Low é o nome do indicador, né? O Inside, o nome do padrão de candle. E o Scalping, o nome da estratégia, de buscar alvo curto. Tá? A probabilidade está a meu favor, ou seja, né, você tem condição de sair ganhador na sua estratégia. O que é isso? Ah, legal, a estatística do Scalp é de 80%. A estatística do Inside Candle de 70%. Estatística do High Low de 40%. Estatística do 3 para 1, 40%. Ou seja, qual que é a sua estatística, né? Utilizando setups. Cauê, no meu site tem bastante vídeos lá explicando sobre cada uma, tá? Aí depois você acessa, depois eu vou colocar o meu site aqui, tá? Para você poder ver os vídeos, tá? Então, qual é a estatística do setup, tá? Antes de entrar no trade, precisa saber qual o alvo, qual é o stop, tá? Saber qual o stop e alvo antes de entrar, não é depois de entrar. Por que isso? Por que eu falo isso? Porque muita gente pergunta para mim na sala, onde que é o alvo?
tô comprado. Mas peraí, você entrou no trade e não sabe onde é o alvo, como é que você comprou? Né? Ou onde eu coloco o stop? Como é que você entrou no trade se você não sabe onde está o stop? Tá? Então, olha só, uma frase do livro do Alexander Elder, né? Ele comenta sobre a expectativa positiva. Tá? A vantagem permite que você ganhe mais do que perde em determinados períodos de tempo. A boa gestão do dinheiro pode ajudá-lo a ganhar mais dinheiro com a sua vantagem e a minimizar as perdas. Operar com base em palpites leva a desastres. Os mercados mudam e os parâmetros ideais do passado podem não ser bons hoje. Tente, em vez disso, otimizar seu sistema. Verifique qual seria o seu desempenho sob más condições. Finalmente, ao desenvolver um bom sistema, pare de mexer nele. Tá? Então, por que a gente comenta do scalp, né? Porque é utilizado há muito tempo. Precisa mexer nele? Não, é um setup simples e não precisa mudar. Tá? O Inside Candle também. Um setup que existe há muito tempo. Tá? Não precisa ficar alterando. O High-Low. High-Low existe há muito tempo também. Tá? Adaptado agora para o... Agora não, né? Há muito tempo já adaptado para o intraday, que a gente trabalha ele no 15 minutos. Mas é um setup que criança de 5 anos faz, entendeu? Então, é lucrativo? É lucrativo. A expectativa é positiva? É positiva. Então, por que não utilizar? Tá? O que vai diferenciar? É a sua disciplina de seguir o setup. Tá? Então, para ter disciplina, tá certo? Todos os métodos são lucrativos. Tá? Basta ter disciplina, seguir o plano até o fim, mesclar os métodos. Ah, eu quero mesclar os métodos. Tá, quando é que eu vou fazer isso? Quando eu tiver bom em um método. Tá? Quando você tiver bom em um método, você pode mesclar os outros métodos. Na verdade, você vai ficar bom no primeiro método, vai tentar usar outro método e vai procurar ficar bom nele também. E vai procurar utilizar quantos métodos for necessário. Tá? E aí você consegue mesclar os métodos. Ou seja, você pode entrar num trade de tendência, no meio do caminho, escalpelar a tendência. Você pode entrar num trade de alvo, no meio do caminho, escalpelar um alvo. Tá? Então, você consegue utilizar vários planos, às vezes, né, vários métodos dentro de um método. Como é que faz isso? Só depois que tiver positivo, né? Depois que tiver positivo, tá? Ou seja, você tem o objetivo no início do dia de ficar positivo, tá? E depois você reduz a sua mão de contratos, ou o seu tamanho de lote, para aumentar, para incrementar o seu lucro durante o dia. Ah, você vai trabalhar o dia todo? Então tá bom. Tem o dia todo para você não devolver o lucro da manhã, tá? O pior trabalho é recuperar negativo, né, pessoal? Então, quando você inicia o dia negativo, ou faz muita besteira no início do dia ali, ou até mesmo pega lucro de manhã e devolve à tarde, isso é falta de disciplina. Por que você fez isso, né? Por que não guardou o lucro? Por que você quis mais, né? Então muitas vezes você faz esse tipo de pergunta. Por que eu não parei, né? É a falta de disciplina, não seguiu o plano, tá? Ou aumentou a mão num dia ruim, tá? Ou seja, precisamos saber até onde levar o trade vencedor ou perdedor. Tá? Você não pode carregar muito tempo um trade perdedor. Você tem que estopar. Infelizmente, tem que estopar. Né? Tem que ter stop. Muitas vezes a gente não quer estopar, né? É corajoso demais, né?
para segurar um trade perdedor, né? E quando tá ganhando, não segura. Quer sair rápido. Fica com medo de devolver dinheiro, tá? Então tem que ter muita cautela nisso. Trabalhar isso em você, né? Dia a dia. Disciplina, então, é saber parar quando as coisas não estiverem boas. Parar num dia ruim. Ou seja, tomou stop, para de operar. Tá negativo no dia, de repente não é o dia, né? Para você buscar, deixa para outro dia, tá? Então são essas coisas que você vai trabalhando dia a dia, né? Quando começamos a assumir a responsabilidade pelos resultados, tá? Quando compreendemos que o sucesso está em nós e não na metodologia ou setup que usamos, nós conseguimos ter disciplina, conseguimos ser vencedores, tá? Então, não pode esse negócio de culpar, colocar, achar culpado porque você errou. Ah, eu errei, eu fechei negativo, eu perdi porque o home broker travou, porque perdi porque o professor não passou a entrada, perdi porque, sabe, joga sempre a culpa para os outros, né? Não, você culpa somente sua de trabalhar errado, de não seguir a tendência, de fazer um trade contra a tendência, de não ser disciplinado, né? De não gerenciar o capital. Tá? A culpa é de cada um. Assume isso. Tá? Então, vocês ficaram aí com alguma dúvida, gente, sobre esse assunto? Tem alguma questão? Pode ficar à vontade. É que eu estou olhando o chat aqui, tá? A gente já vai falar um pouquinho do gráfico também, tá? Falar um pouquinho de cada setup. Quantos trades, Júlio, você faz em média? Quantos trades por dia? Então, Marco, varia muito, tá? Varia muito. Porque, em média, eu procuro pegar meu alvo, né? A minha meta, né, financeira, na parte da manhã. Então, eu busco 3 trades de scalping, tá? Na parte da manhã. Acontece que se o dia tá bom, ou eu tô vendo uma condição muito bacana no gráfico, eu diminuo a minha mão de trade, né, o meu lote, e vou procurar entrar também num trade de tendência, tá? Então, tem dias que, que eu faço mais trades, tem dias que eu faço menos trades, e isso varia bastante, tá? Eu procuro, num dia ruim, não fazer muitos trades, tá? Procuro, então, num dia ruim, não ficar fazendo muito trade. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui uma planilha para mostrar para vocês, tá? Como que tá o meu mês aqui? Tá acabando o mês já, né? 22, falta pouco para acabar o mês. E, poxa, esse mês está sendo excelente, tá? Bastante volatilidade, né, por conta das notícias. Muito perigoso o mercado. Porém, se você ter calma, tiver paciência, dá para aproveitar, né? Acho que eu não vou conseguir abrir aqui. Abriu. Aqui. Tem bastante coisa rodando aqui. Ele tá. Mas é por aí, tá, Marcos?
de 5 trades aí, 5, 10 trades no dia, tá? Na parte da manhã, 3 scalps ali para pegar já a meta. E depois reduz a mão e tenta pegar um trade de tendência. Em média vai ficar aí entre 5 trades no dia, 10 trades no dia, tá? Hoje foi um dia que eu fiz bastante trade. Mas, como eu já tinha pego meta de manhã, foi foi com mão reduzida, tá? Então, não teve muito stop. Acho que tomei um ou dois stops, tá? Como que é? Em média, quanto tem de lucro por dia? A minha taxa de acerto é boa, tá? Delgado. Minha taxa de acerto é de 80% em média, tá? Porque eu tô... Isso, Marco. Sala 4 dólar índice. Mas é a minha taxa de acerto, tá? Então aí você tem que descobrir a sua taxa de acerto. Tá? Tô tentando abrir aqui a planilha, mas não tô conseguindo abrir. Mas é isso daí mesmo. A minha taxa de acerto esse mês deve estar em torno de 86%, tá? Eu tô com um pouco mais de 5 mil pontos no mês aí, tá? Tenho pego bastante trade de tendência, alguns trades mais longos, e isso fez com que a minha meta mensal quintuplicasse, né? Minha meta mensal é de 1.000 pontos, tá? Mas já fiz 5 vezes a meta. Alguém mais? Alguma dúvida? Bem explicado, valeu. Teve sim, Rodrigo. Teve um dia de prejuízo, um dia de prejuízo, tá? Foi na segunda dia, foi logo no início do mês. Foi na terça-feira, se eu não me engano, dia 8, tá? Quem tá na sala lá viu, tá? O prejuízo. Foi logo após um dia que eu fiz um belo trade na segunda-feira, né? Foi um trade que eu peguei lá de jeito. E no dia seguinte eu tomei alguns stops inside candle. Acho que foram 2 ou 3 stops inside candle. A minha disciplina me fez parar de operar no terceiro, quando ia dar o último inside candle, já era 4:30, tá? E eu parei de operar. Seria o trade que me deixaria positivo no dia, mas como eu já estava no meu limite de prejuízo, eu até comentei na sala, amanhã eu pego ele, tá? E foi isso que aconteceu, tá? Eu deixei para outro dia, no outro dia eu fui, busquei o prejuízo do dia anterior, a meta do dia anterior e a meta do dia que foi da quarta-feira, né? Então foi, foi bem legal, mas sempre com cautela, né? Vai ficar gravado sim, Alberto. Vai ficar gravado, tá? No canal aí do Encontro de Investidores, tá? Da corretora Rico. Vai ficar gravado. Não, Joelson. No dólar, meu objetivo são 10 pontos no dia, tá? Meu objetivo são 10 pontos no dia no dólar. Tem dia que eu pego mais, tem dia que eu pego menos, tá? Hoje foi um dia que eu não mexi muito com o dólar. Consegui pegar 5 pontos, tá? No dólar. Porque quando ele estava caindo de manhã, eu estava fazendo trade no mini. E aí eu não gosto de fazer trade nos dois ao mesmo tempo. Ou um ou outro, tá? Pelo HB não consigo entrar nas salas, não abre link para download. Meeting. Tem outro caminho? É pelo HB mesmo, MacGyver. Tem que ver o que está acontecendo aí, que é algum problema de plugin que você está tendo aí, né? Tenta usar o Google Chrome que o pessoal tem comentado que está funcionando. Comecei a operar esse mês usando estratégia de retorno à média para swing, usando retração de Fibonacci, taxa de 150% aproximadamente. Comecei tomando 2 loss. Chavante, existe uma uma coisa, não, como é que se diz? Uma estatística, tá? Que é chamado drawdown, tá? Não sei se você já ouviu falar. Acontece que todo setup tem um drawdown, tá? Se você começou agora,
não se preocupa que está tomando dois stops, tá? Se a estatística de acerto é de 50% ou a sua estatística é de 80%, atente, porque de repente você tem uma amostragem muito pequena para você medir, tá? Então, no comecinho, ele pode realmente ele pode começar a cair a curva, né? Para depois começar a subir, tá? Ele não vai de linha reta para cima, né? Ele primeiro cai para depois subir, tá? Então, será uma sequência de vários trades, né? Que vai te dar aí a estatística correta, tá? Eu diria que uns 1000 trades para você ter uma boa estatística, tá? Ou seja, você vai fazer aí uns 10 trades por dia. Isso. Ah, o Igor lembra, né, Igor? Isso aí. Não, não, Toscano. Meu limite de perda por dia não é a meta de game, não, tá? Normalmente eu fico em torno de 3 para um, tá? 2 para um, 3 para um, na verdade, né? Na verdade, minha meta de perda é financeira, tá? E minha meta de ganho é ilimitada. Então eu tenho minha meta, mas aí eu procuro sempre deixar a meta em aberto e dobrar a meta, triplicar a meta. É, MacGyver. Aí sim, né? Com 10 contratos já dá uma gordura legal, né? Hoje eu não cheguei a colocar 10 contratos, tá? Mas eu já cheguei a colocar 20, 30 contratos. E comecei hoje com um contrato, cheguei a operar até 8 contratos, tá? Não começo direto assim com 10, né? Tem que ir ganhando posição, na verdade, né? Você tem que ir conquistando, tá? Eu vou passar na sala. Mandou e-mail explicando como faz. Isso. Tenta ver como é que faz aí para entrar. Normalmente é problema de plugin, né? O bilionário. Rodrigo, como é que é, Júlio? Muitos dos trades na sala, eu entro a mercado mesmo. Você acha que meu lucro fica comprometido por eu não usar a boleta? Rodrigo, você tem um problema de entrar a mercado, tá? Você tem o spread do book, tá certo? Então muitas vezes você, se tiver operando um setup para buscar um alvo grande, não tem problema nenhum você entrar a mercado. Mas se você estiver operando scalping, que visa o alvo rápido e o alvo curto, você entrando a mercado, você vai ficar com como se diz, prejudicado na entrada, tá? Porque você vai olhar lá, tá batendo 300, né? A entrada é no 290, aí você vai e bate a mercado, ele pega o 270. Ou seja, já andou quase o seu alvo, né? Então, é bem melhor usar a boleta, tá? Hoje a gente tem o Profit também, que dá para você fazer pelo gráfico, e tem o MetaTrader, que dá para você fazer pelo gráfico, tá? As entradas a mercado, ela ela pega o spread do book. Você paga um pedágio para entrar para furar a fila, né? A fila do book, tá? Você está pagando o melhor preço ou vendendo o melhor preço. No mês eu já estou com 50% de acerto. Bom demais, né, Chavante? Isso aí, começa tomando stop no mês, né? Então é isso. Testando agora. Exemplo no gráfico? Vamos já olhar o gráfico. Vamos falar no gráfico, Fati Matos. Pessoal, antes gostaria de dar um recado aqui para vocês. Vai ter meu treinamento dia 28, 29 e 30 deste mês, tá? Das 7 às 9. São os últimos dias para as inscrições, então aproveita, corre lá que dá tempo, tá? São as últimas vagas lá, corre que dá tempo. Tem feriado então na semana, né? Já diminui, então é até dia 24, tá certo? Então quem quiser fazer o treinamento é muito importante, tá?
Nós vamos falar de várias coisas, inclusive de disciplina, consistência também, dos setups, das estratégias, dos planejamentos e tudo mais, né? Análise técnica, tá certo? Depois eu vou passar aqui para você o site, tá? Que mais? Quem mais? Isso, então é isso. Tem que começar devagar, né? Começar com um contrato e, e ter disciplina, né? De fazer um plano de aumento de contratos, tá? É outra plataforma. Vamos ver se tem mais coisa aqui, ó. Então, pessoal, paciência, tá? De 2 a 3 anos de mercado para você ter sucesso na bolsa, tá certo? Vai ter que ter paciência. Por quê? Ser trader é uma profissão como qualquer outra, tá? Que requer disciplina, requer planejamento, requer estudo, né? Muito estudo e muitas horas de prática, tá? Muitas horas de gráfico. Então, saber olhar, saber interpretar, tá? O que a gente tem nas mãos aí é a ferramenta, é o termômetro do mercado, tá? E para você começar a ter sucesso de 2 a 3 anos, tá? A gente fala muito sobre estatística, né? E a estatística do Sebrae é que uma pequena empresa ela tem que passar dos 2 ou 3 primeiros anos, tá? Que são a fase pior, né? Para uma pequena empresa. E você como trader não deixa de ser uma pequena empresa, tá certo? Então, encarar dessa forma faz você não desistir também, né? Não desistir, tá? Usando start de compra e stop de venda, qual a melhor estratégia? Você pode usar Fatimatos, start de compra, né, para deixar a ordem pendurada, né, e o stop de venda para você deixar a ordem pendurada lá, tá? Para esses estudos, você recomenda algum livro? No meu site, o Rodrigo, tem uma parte lá que chama Aprenda, e aí tem dica de leituras, tá? Na parte livros lá, tem várias dicas de leituras, tá? Onde você recomendo todos, tá? Pode ler todos, que é bom, tá? Vamos lá? Então, mostrando aqui o gráfico, gente. Vamos falar do Ibov um pouquinho? O Ibov tá fazendo um candle gigantesco aqui do mensal, tá? Não tem correção, né? Semanal, vamos caindo pro semanal, olha, não tem correção, né? Essa semana é mais curta e ele tá sentindo a resistência, talvez acumulando, tentando brigar aqui nessa região para poder continuar, tá? Vindo para o diário, a gente está vendo aqui uma situação de início aqui de uma consolidação, tá? Pode ser que ele fique agora essa semana aí travado nessa região, tá? E ou ele rompe para continuar, né?
ou venha fazer mais um teste de fundo aqui para deixar um pivô, tá? Esse teste aqui, posso até considerar que foi um teste de fundo e tudo mais, né? Ó, bateu no 38,2 da retração e rompeu, tá? Se ele for fazer mesmo esse rompimento aí, o semanal continuar a subir sem olhar para trás, tem bastante alvo lá para cima, né? Tem bastante alvo lá para cima, tá? 56.500. Se o semanal for fazer sem fazer correção. Tá? Nosso cenário é muito conturbado por conta de notícia, né? Então, tudo pode. Vindo. Tenho comprado ações para acumular patrimônio, mas quero atuar como trader. Não sei como começar. Éder, você tem. Você tem agora a oportunidade de fazer o treinamento lá para traders vencedores, tá? Eu acho que é uma boa para quem está começando também. Para quem é experiente, para quem já tá e para quem está começando, tá? Então fica o convite para você se juntar ao time. E mais informações lá no meu site ou no site da corretora da Rico, tá? E são os últimos dias aí para as inscrições, né? Corre lá que dá tempo, tá? Então, vindo falar de setup, ó, 1 minuto, a gente trabalha aqui dentro do minuto com setup de scalp, né, pessoal? E tem outras coisas também que a gente olha durante o dia, tá certo? Então aqui, ó, toda vez que forma uma consolidação, nós tentamos pegar o rompimento acima, né? Para buscar 50 pontos, consolidação de 6 a 8 velas, tá? Aí para quem pega lá no meu canal, tem mais vídeos lá explicando sobre o setup, ó, tá? Então tem hora que ele não anda, né? Hoje o mercado no finalzinho aí ficou um pouco chato de trabalhar. Tava andando de 100 em 100 aí, tava difícil, né? Mas teve alguns momentos bons de entrada, tá? Para quem não fica o tempo todo operando, consegue pegar scalping, tá? Então esse é o trade no gráfico de 1 minuto. Tem outros métodos que a gente usa também, como pivô, né? Então para quem trabalha o pivô, né? Conseguiu pegar alvo aqui, ó. Pegou o alvo, ó. Região de alvo também, né? E aí ele deu essa escorregada. Então para quem faz o trade de alvo, teve que sair. Teve que sair. O que mais? Tem, deixa eu apagar aqui, o 4 minutos, tá? Vamos ver se ele vai apagar rápido aqui. O 4 minutos que a gente trabalha em side candle, tá? Hoje não foi um dia muito legal, né, para inside candle, apesar dele ter feito algumas movimentações, ó. Aqui no final do dia ele deixou um inside, ó. Tá? Ele fez um aqui, aqui para cair não fez, o que ele teve foi um pivô de queda, não deixou inside. Para subir ele deixou um inside, ó. Deixou um inside, já tinha caído aqui uma movimentação 3 para baixo, tá? Fez a movimentação 3 para cima, deu alvo parcial e estopou o restante com 250 pontos, que foi estopado, tá? Não deixou ficar na operação de compra. Depois teve outra compra, tá? Mandou mais um pouco para cima. Aí para mais detalhes, pessoal, entra na sala lá que a gente comenta, né? Tem meus vídeos também no canal que a gente fala do setup, tá? No dólar, aí teve o 15 minutos, gente, não teve tendência hoje, tá? Foi um dia horrível aí, ó. Tá? Então, hoje o high-low não funcionou, tá? Aí, se a gente olhar aqui, é assim que eu trabalho, ó, tá? Com essas 4 telas aqui, tá? E o 15 minutos hoje, horrível, né? Ó, não teve tendência, ficou consolidado a maior parte do tempo. Então, para quem quis hoje seguir o high-low, não deu certo, ó. Startou venda, não foi, estopou, tá? Aí aqui, startou compra e aí final do dia já, né? Aqui de manhã, não deixou, ó, tá? Ficou subindo reto aqui. Aí quando cruzou aqui, se você comprou, foi estopado aqui. Então, horrível para high-low hoje, tá? Quais setups que deram certo hoje? Eu particularmente peguei bastante trade aqui no 1 minuto.
no setup de scalp, tá? 4 minutos eu não consegui operar hoje, tá? Porque ele não me dava condição e eu não quis ficar mexendo muito, tá? Que mais? O dólar, tá? O dólar deu trade bom aqui na abertura, ó, 9 horas, né? Ele tinha marcado aqui um topo, vamos ver aonde aqui, ó. Fez topo duplo aqui, né, no 10 minutos, tá? Então, para quem iniciou o dia pelo dólar, conseguiu até ficar melhor do que no índice, né? Porque enquanto o índice estava aqui também subindo sem parar aqui, ó, tá até de uma maneira cheia de sombra, né? Bem difícil de pegar. O dólar veio, tá? Para quem pegou o trade logo aqui e deixou o stop acima, conseguiu seguir vela e ficar bem positivo no dia, tá? Depois ele montou um pivô de queda e pegou o alvo da queda, olha só, tá? E depois disso não deu mais trade, ó. Pegou o alvo da queda, tá? E aí consolidou, ficou o dia todo preso nessa região aqui, ó. Tá? No final do dia, ele montou uma operação comprada, mas no fechamento veio cair, já veio próximo aqui do fundo, tá? Isso aqui é um candle, uma tendência de gráfico semanal, né, que vem trazendo o dólar para baixo. Então é ao contrário do índice, né? O índice, para ele romper a máxima do semanal, tá aqui, ó. Não, aqui não, é mais para cima um pouquinho. Cadê? Aqui. Máxima do semanal aqui no 920, tá? 920. Então, ele está enroscado, né? Aqui a gente viu que está enroscado. Trade, a tendência totalmente indefinida. E nós arrancando leite de pedra lá dentro do intraday aqui com um gráfico de 1 minuto, 4 minutos, tá? Ou até mesmo de olho no 15 minutos, só que sem muita expectativa por enquanto, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, tá? Um trade sobre um bate-papo aqui sobre disciplina e consistência. Espero que tenha ajudado vocês aí. Espero que vocês consigam aí ter sucesso, né, na caminhada de vocês como traders, né? Eu vou deixar agora aqui com vocês, ó, os meus contatos, tá? Tá aqui. O Skype, Face, o YouTube, né? Tem um canal lá, bastante vídeo. Entrem, comentem, mandem sugestões de vídeos, tá? E espero vocês também lá no treinamento, né, gente? Eu sei que tem gente aí que tá buscando conhecimento, que tá aí em busca aí de se afirmar aí como trader, né? Então o treinamento eu acho que pode te ajudar nessa caminhada aí, tá? Cauê, tá aí, ó, tradersvencedores.com.br. Valeu, Rafa. E no mais, gente, estou lá amanhã na sala 4 dólar índice, tá? Acessem lá através do HB. Qualquer dúvida aí me chama, tá? E vai ficar, Turquinho, vai ficar gravada no live stream, tá? Depois eu vou publicar o vídeo lá, o link, lá na comunidade de traders, tá, pessoal? Vai ficar o link lá, vai ficar também na minha página do Face. E aí vocês conseguem assistir com mais calma, né? Ou até mesmo rever, tá certo? Sobre esse tema tão importante que é a consistência e disciplina. Valeu, gente. Fiquem com Deus, então. Uma boa noite a todos. Vejo vocês amanhã. Vamos lá buscar a meta de novo, né? Tchau, gente. Valeu, Chavante. Valeu, Rafa. Valeu, Leda. Turquinho. HGB. Soares. Senhora Soares. Vamos que vamos. Boa noite. Boa noite a todos, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.